Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos trabalhar um tema muito importante aqui no nosso canal, a vida de Viktor Frankl. E aí, você já conhece um pouco da história de Viktor Frankl? Como vocês já devem estar sabendo, já iniciamos uma série de vídeos, né, aqui no nosso canal, falando um pouco sobre a biografia de Viktor Frankl. Na verdade, no vídeo passado, que foi o primeiro vídeo, a gente trouxe um pouco sobre os fatos que antecederam a ida dele aos campos, e no vídeo de hoje estaremos trabalhando um pouco da sua fase inicial, né, da sua infância e a sua adolescência, pontuando alguns fatos que marcaram esses períodos e comentando um pouco sobre eles. Mas antes de a gente ir para o conteúdo do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho, certo? Vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, o primeiro fato que eu separei aqui para estar tratando sobre a vida de Viktor Frankl diz respeito a fatos que aconteceram muito cedo na sua história, justamente quando ele tinha 3 e 4 anos de idade. E que já dessa idade tão inicial, ele já manifestava meio que um spoiler do que viria a ser, né, aquilo que ele realizava, né, passou a realizar posteriormente com a sua vida, né, com a sua profissão e com também a sua obra, com a logoterapia análise existencial. Por quê? Porque aos 3 anos de idade, Viktor Frankl, ele já manifestava para o seu pai, Gabriel, o seu desejo por se tornar um médico. Então, o pai dele, né, era um médico de formação, mas não foi possível exercer a medicina, tendo que se dirigir ao serviço público. E ele ficou muito orgulhoso, né, dessa fala que Frankl trouxe já muito cedo, manifestando seu interesse de se tornar médico. E, aos 4 anos de idade, Frankl dá-se conta, muito precocemente, da finitude da vida, e fica assustado com isso, né? E se questionando sobre essas questões já, desde muito cedo, existenciais, né? Sobre a finitude do seu próprio ser, a finitude da vida. Um segundo ponto que eu separei aqui para estar trazendo também acontece na sua infância e diz respeito às consequências da Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo. Frankl, sendo essa pessoa do século XX, que viveu praticamente o século XX inteiro, ele vivenciou as 2 guerras mundiais e as consequências delas, né? Acabou sendo mais afetado pela Segunda Guerra, como nós sabemos, né? Mas também foi bastante afetado pela Primeira, quando tinha uma média de 9 anos de idade, e naquela época a sua família passou por grandes dificuldades, grandes necessidades, porque os servidores públicos estavam com uma grande necessidade, uma grande dificuldade diante daquele cenário de guerra. E seu pai, sendo provedor e servidor público, acabou vivenciando, junto com a sua família, essas dificuldades. E como isso afetou Frankl? Bom, Frankl, inclusive, nesse período, ele passou a ter que se dirigir às casas que estavam com maiores recursos na época, em horários extremamente cedo, né, pegando filas e tudo, para poder pedir pão, né, para comer, para levar para sua família para casa, né? E também se dirigiu aos campos para poder roubar milhos e ter o que comer nesse período. E, assim, já passando para o terceiro ponto desse período da infância e adolescência de Frankl, eu me remeto já ao fato que quando ele tinha 13 anos de idade, que foi quando ele escuta de um professor seu na escola de que a vida ela não passaria de um processo de oxidação e combustão, passando então essa ideia para os seus alunos de uma visão extremamente limitada a essa ótica biológica, né, do que envolve esses processos que têm relação com a vida. Mas Frankl, desde muito cedo, já manifestou esse incômodo diante da fala do professor, diante dessa fala reducionista, né, a nível biológico. E se posiciona, né, questionando, então, diante dessa fala, que sentido tem a vida. Okay? Isso também acaba manifestando muito das críticas que Frankl traz em sua própria obra, quando ela já está estruturada, né, a respeito do niilismo, do reducionismo, né, que são coisas que estão bem presentes também nas suas considerações teóricas. No quarto fato que eu separei para trazer sobre essa época, diz respeito justamente
a época em que Frankl tinha 15 anos de idade e teve o seu primeiro contato, né, com as obras de Sigmund Freud, né, esse reconhecido conterrâneo dele, o pai da psicanálise e reconhecido psiquiatra, neurologista, psicoterapeuta da sua época, né, e ele fica admirado com as obras de Freud, com as considerações que ele traz, ao ponto de mandar cartas para ele. E, incrivelmente, ser correspondido por Freud. E diante dessas trocas que eles passam, então, a trocar correspondências um com o outro, futuramente, Frankl tem a oportunidade de publicar um artigo na Revista Internacional de Psicanálise, algo que foi um feito extraordinário, porque ele era muito novo, e, além disso, nessa revista só costumavam receber publicações de psicanalistas. E essa publicação de Frankl, na sua revista de psicanálise, foi uma indicação do próprio Freud. Por último, separei mais um fato que diz respeito à época onde Frankl tinha 16 anos, e é curioso porque já nessa época Frankl teve a oportunidade de proferir uma conferência sobre o tema do sentido da vida, tema sobre justamente que centraliza, né, a sua teoria, né, a logoterapia análise existencial, que trata, né, do sentido da vida, e, portanto, desde muito cedo, ainda adolescente, Frankl teve a oportunidade de manifestar as suas primeiras, né, reflexões sobre esse assunto e, com certeza, trazer um ensaio inicial sobre aquilo que iria se desenvolver e vir a se tornar a sua obra riquíssima que trata, né, desse assunto do sentido da vida, a logoterapia a análise existencial. Por fim, né, vocês devem ter notado que com esses fatos, desde a sua infância e da sua adolescência, esses fatos vão manifestando muitas situações, né, que Frankl vai vivenciando e consolidando e construindo no decorrer da sua vida adulta, com o desenvolvimento da sua teoria e as suas experiências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui quais desses fatos chamaram mais a sua atenção e quais deles vocês não sabiam e passaram a saber a partir do nosso vídeo. Deixo também, né, um convite para que vocês possam continuar acompanhando essa série sobre a vida de Viktor Frankl, essa vida tão rica e tão preciosa, e que ainda, né, tem muitas épocas e momentos que a gente vai poder trazer considerações nos próximos vídeos. No mais é isso, deixo o agradecimento por você assistir o vídeo até aqui e desejo a todos um forte abraço. Até mais.